Fala, guerreiro! Já tô tomando choque nas bobinas? Isso aí acontece. Então, né? Tô aqui com o Estevão. No último vídeo a gente aprendeu um pouco sobre o básico de injeções, sobre se sequencial ou não e sobre entradas e saídas. Agora neste vídeo aqui nós vamos aprender sobre tipos de bobinas e de injetores, que tem algumas coisas que você tem que saber até antes de comprar a injeção para ver se tudo vai ser compatível. Todos os sensores essenciais que a gente considera que é o mínimo que você tem que ter para fazer funcionar tudo direitinho aí no seu carro. E também o porquê usar relé. Por que tem que usar relé é uma coisa bem importante vocês entenderem para não queimar nenhuma saída aí da injeção de vocês. Então, bora lá que eu tenho que ensinar o Estevão e ele viciou em Fusca e ele arranjou um Subaru para ele, mas esse é outro vídeo que vocês vão ver outro dia. Falou! Bom, o que tu tem que entender, tá? Existe sim algumas diferenças tanto de injetores quanto de bobinas, tá? Então na hora que tu for comprar, tá? Falando agora pra galera ali mais leiga ali que tá começando, afinal é o objetivo desse vídeo. Cuidem uma coisa, pessoal. Vamos falar dos injetores particularmente. Existe injetor de baixa impedância, que eu já vou explicar, e de alta impedância. O que muda é a resistência do injetor. Eu não vou entrar em detalhes super técnicos do porquê e tal, esquece, tá? Mas o que tu tem que saber é quais a sua injeção controla direto ou quais não. Eu não sei dizer pelas outras, tem que olhar lá, sempre vai estar especificado isso, sempre, tá? Na Fueltech, a Fueltech controla direto, sem precisar de módulo auxiliar nenhum, injetores de alta impedância, tá? O que isso muda é o quanto você vai sobrecarregar o sistema. Sim. Então o que acontece? Se você pôr direto para ela pulsar injetores de baixa impedância, a baixa impedância significa que ele é mais diretaço. Ao bem dizer, mais ou menos, tá, pessoal? Que nem, esse vídeo é para quem é leigo, tá? É que nem um 110 ou 220. Tá. Então é que nem tu pegar a Fueltech e ligar no 220 vai dar problema, entendeu? Mas mais ou menos dizendo aí, você vai arranjar problema. Então, o que acontece? Tem que usar um transformador, entre aspas, transformador, para poder usar esses injetores de baixa impedância numa Fueltech. Sim. Que é o tal do pick and hold. Por isso que a Fueltech tem os módulos separados. Que é aquela caixa lá. Não, só para tu entender. Eu no Fusca não vou usar. Ah, tá. É só para tu entender que existe uma diferença. Tá? Hoje os injetores, a maior parte dos injetores hoje são de menores aí, que a gente vai usar em projetos mais simples, são de alta impedância, tu não precisa se estressar com isso. Então no Pro Fusca eu comprei 4 injetores de alta impedância e deu, vou ligar direto ao Fueltech sem precisar de módulo nenhum. Tá? Mas no Chevette ali, por exemplo, tinha uns injetores mais antigos, maiores, aí tinha pick and hold por causa disso. Né? Se vocês olharem, o vídeo tá aqui no link da descrição, da revisão que a gente fez pro Chevette, você vai ver que eu tive até uma dor de cabeça com essa pick and hold. Eu tive uns problemas com ela. No final das contas não era ela culpada, era o injetor. Aí eu comprei injetores novos que são de alta impedância e precisei tirar pick and hold. Tá? Mas então, só para vocês entenderem, pessoal, que na hora de comprar tem sim essas nuances. Na Fueltech, comanda alta impedância. Normalmente as injeções todas vão comandar direto alta impedância. Sim. E possivelmente as que controlam de baixa impedância também vão poder comandar de alta. Porque o problema são só os de baixa, que exigem mais força, mais corrente. Né? Então queimaria o módulo da Fueltech para tocar isso. Da Fueltech, da injeção, tanto faz. Só para vocês saberem, tá, gente? Existe a diferença. E da mesma maneira, existe a diferença das bobinas. Tá? Nos Volkswagen MI, que agora vamos falar de Volkswagen, que aqui no Brasil é predominante, né? Sim. É a tal da diferença dos bobina de MI de 2 fios e de 3 fios. Uma tem um módulozinho amplificador interno, então a Fueltech comanda direto a bobina sem precisar de nada, e outra não tem. A de 3 é a que a Fueltech domina. Isso. Porque ela recebe um positivo, recebe um negativo e o do meio é só um sinalzinho. E a outra você precisa dar um negativo direto, meio de potência, então você precisa ter no meio do caminho o tal da Spark Pro, no caso da Fueltech, né? Outras marcas têm outros nomes, mas é a mesma coisa. Sim. Tá? É um módulo amplificador de potência para essas bobinas que... Porque a Fueltech manda um sinalzinho, a injeção manda um sinalzinho e aí esse módulo vai amplificar o sinal, que a bobina precisa receber, por exemplo, cargas bem mais altas, tipo 400 volts.
Porque daí ela lá transforma o 36 mil, 40 mil volts, 18 mil volts, depende do... Sim, pra poder explodir a... por causa da A vela. vela, né? Então essas são as duas únicas preocupações na hora de comprar, assim, gente. Vocês prestem atenção no que a tua injeção diz. Por isso, de novo, lê manual, né? Ou antes de comprar. Normalmente nas descrições, quando tu entra no site, lá tem as descrições lá. Comanda até tantos injetores de baixa impedância, de alta impedância, simples assim. Mas é bom vocês saberem. Isso aqui, estamos fazendo um vídeo para leigo, então tem que aprender. Existem as duas diferenças. E eu sou leigo. Ele é leigo. E na saída de atuadores, né, a mesma coisa. Se você vai ligar alguma coisa do carro, por exemplo, uma ventoinha. Pô, é um troço que consome uma corrente enorme, né? Então você não vai ligar direto. Aí o que tu tem que ter? Tu tem que ter relés. Tá? Aí tu consegue comandar coisas de altíssima corrente, de amperagem, vamos chamar de amperagem. Porque... E tu manda o comando pro relé. Isso. O relé fecha o circuito e o circuito liga tudo. Exato. Então daqui a pouco nós vamos falar muito em relé aqui na instalação de injeção por causa disso. Sim. Tá? Eu vou explicar bastante. Mas agora voltando então. Então nós temos as saídas de injetores, as saídas de ignição, né? E de saídas aqui a gente vai usar um relé para bomba, ó. Por isso que uma saída é bomba. A bomba não é direto, vai sempre ser por um relé por causa dessa questão que eu te falei. E aí nós temos as entradas que a gente vai começar a falar agora. Tu conseguiu pegar bem essa questão toda assim dos injetores? O que é saída e o que é entrada? Claro. Então, vamos continuar, gente. Agora que a gente já definiu quantas saídas a gente precisa para o nosso projeto, né? Agora a gente vai começar a ver as entradas. A principal, tá? É o tal do TPS. TPS é, de novo no inglês, Throttle Position Center. Não é bem isso. Mas é Throttle Position Center. Sim, que é a válvula. É a borboleta, né? Borboleta. É a posição da borboleta. Não deixa de ser uma válvula. Tá bom, é verdade. Ok. Ganhou. E ele é o mais importante por quê? Porque a injeção precisa saber o quanto você está acelerando o carro. Tá? Depois eu vou explicar mais coisa que tem um map também, tá? Mas pelo menos para ela saber a posição do borboleta e tudo. Esse, na minha opinião, é o mais importante dos sensores, porque ele é totalmente ele é necessário para o carro funcionar bem, sabe? Sim. Tá? E aí nós temos dois que são super importantes, que um é... Eu vou falar a temperatura da água. No Fusca não tem, porque É nulo. Então não é que é nulo. No Fusca tu usa a temperatura do óleo. É o que ele tem. Né? E daí aparece na Fueltech A temperatura do óleo. Sim. Tá? Na Fueltech, inclusive, eles até pararam de falar a temperatura da água nos manuais. Eu nem sei se eles falavam antes, eu acho que talvez não. Mas enfim, eles usam como temperatura do motor, né? Porque daí Sim. tanto faz. Né? Se bem que na do Chevette tá temperatura motor, né? Na Respro já era temperatura motor. Já era temperatura motor. Então já tá temperatura motor por causa disso, que pode ser que tu tá usando pelo óleo, no caso do Fusca. Sim. Mas para simplificar, né, 90% dos casos vai ser motor a água. 99% dos casos vai ser motor a água, então a temperatura da água e a temperatura do ar. Então TPS, temperatura da água, temperatura do ar, pessoal, tem que ter. Tá? Vocês têm que ter essas entradas. Olha, acho que toda injeção vai ter que ter essas entradas porque Pro carro funcionar direito. é pro carro funcionar direito. Que ele precisa dessas informações para mandar. Exatamente. Tá. Porque são duas informações, né? Tu tem o TPS ali pro carro andar, né? Beleza e tal, vai fazer as injeções e tudo. Os tempos de injeção, vai injetar, vai ter faísca, vai andar o carro. Mas e num dia frio? Ele vai estar pobre, vai estar rico, Ele vai ter que regular sabe? pela... Quando ele tá frio, vocês lembram? Os old school vão lembrar, precisa puxar o afogador no carro frio. Carro carburado. Sim, tive Porque que ir tu puxando pra cá. Com o Fusca. Ele veio de Fusca, né? Então, tipo, né? Tu tem que usar isso. E na injeção, não. Ele usa a temperatura de água para saber o quanto o motor tá frio ou quente. E ele vai mudar o tempo de injeção. Para a mistura ficar adequada para aquela situação. Ele tem uma coisa que lê o volume do ar, basicamente, por causa da temperatura externa. Não, o volume do ar a gente vai falar daqui a pouco. Tá. Mas para ele, em termos de sensor, tem que ter a temperatura de água ou de óleo Sim. do motor. Para isso, para ele saber, o motor tá frio, tem que injetar mais, né? O motor já tá quente, pode tirar para ele ficar econômico, né? Coisa do tipo, basicamente. E a temperatura do ar é porque varia condições climáticas, né? Verão, inverno, todo mundo sabe que no inverno anda mais.
Por que no inverno ganha HP? Porque o ar tá mais denso, Tá mais o condensado. motor tem consegue puxar mais ar. O que acontece com a mistura? Se você não tem essa correção, fica pobre. Tu pega um dia que nem hoje, tá fervendo, tá 32 graus aqui. Porque, gente, tá quente pra aqui. Cara, hoje tu tava ali, daí tu regula o carro todo, cara, o carro tá tesão pra andar, legal. Aí aqui no Rio Grande do Sul é tudo louco, né? Amanhã é capaz de dar 10 graus aqui. É muito Amanhã louco vai isso chover? aqui. É, mas é verdade, amanhã vai chover. Amanhã eu acho que vai dar 10 graus, não duvido, depois eu vou ver. É. Cara, o que vai acontecer? O carro vai ficar pobre? Tu regulou ele toda aquela situação de 30 graus de temperatura de ar. Na verdade, um cofre do motor fica até mais quente, né? Deve estar 60 graus um cofre do motor aspirado, turbo, dependendo, chega a 100. Os AP turbo aí, que tem... enfim, deixa pra lá. É outra história. Mas a questão, gente, é que essa temperatura de ar também varia. Tudo isso parece muito complicado, tá? Porque na hora de tu regular o carro, pessoa leiga deve estar agora pensando que nem eu pensava. Fala, meu Deus, cara, mas é a temperatura do motor, é a temperatura do ar, é o ar, é o TPS, como é que regula um carro? Deve ser muito difícil. Não, gente. Depois eu vou ensinar o Estevão a regular tudo isso aí. E não é tão difícil quanto parece, acredite em mim, tá? Mas vamos manter aqui a instalação primeiro. Então esses dois sensores tem que ter, temperatura de ar, de óleo, tem que ter, e o TPS, o terceiro, tem que ter também, tá? Aqui no Fusca, a gente pôs um mimo, um sensorzinho a mais, tá? Que é legal ter, é muito legal ter, que é o pressão de óleo. Ah, sim, a Mercedinha 51 ela tem. Tem no painel, né? Tem no painel. E isso os carros mais antigos tinham, porque infelizmente os motores eram bem piores, menos confiáveis e tu tinha que ficar de olho. Sim. Sabe? Morreu a Então- pressão do óleo, o carro vai superaquecer. Exatamente, não, e fundir, né? Sim. E, poxa, se hoje é caro, você imagina na época que já era muito difícil um cara ter um carro fundir o motor. Então, era um negócio que tu tinha que ficar de olho. Então, grande parte dos carros da década de 40 até 60 para 70 tinham. O meu Fordão 50 tem, no painel original dele tem pressão de óleo também. Os novos Camaro, como é carro mais Claro. antigo da GM, né? Motor precário. pra caramba. É outra história. Tem leitor de óleo também. Tá bom, me expressei mal, cara. Vocês entenderam, né? Não, vocês não entenderam. Estão me xingando lá, tá nos comentários já. Não, pessoal, enfim, né? A gente brinca. Tem muito carro até que tem e te esconde, né? Alguém me disse que o Up tem, eu não tenho certeza. Parece que pelo OBD dá pra ver. Sério? Talvez, ou o TSI. O do Não meu tenho certeza. Fiesta né? consegue. Teu Fiesta tem, ó, Sim. viu? Mas daí tem que hackear Não tem no meu painel, né? computador. Pois é. Assim Não como tem, sensor de realmente, velocidade. falei errado antes. Mas, ok, eu assumo. Mas a gente pôs pressão de óleo. É legal ter, mas tu percebe que não é essencial. Sim. Né? Porque tem a super luzinha no painel, né? Que é aquela luzinha que tipo o motor faz clá, 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 e ela acende pra te dizer. Normal. Todas as vezes que eu vi quebrar o motor foi assim, o cara andando, clá, 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 e a luzinha acende. Assim, tipo, obrigado, meu filho, já sei. Obrigado por dizer o óbvio. Não, obrigado, né? Eu vi num barco uma vez, cara, os barcos têm apito sonoro, né? Porque às vezes, porque é um barco, né? Às vezes tu tá no piloto automático, um barco maior, assim. Cara, o barco lá é... Clá, 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 clá. Pi! Montadinho. Pô, cara. Me avisa a hora de bater. Blue! Não precisa. 11h45. Cara. Desgraçado. Desculpa, a gente se empolga. Tô continuando aqui, né? E, sim, uma entrada importante e legal. Isso aqui é diferente, tá? A maior parte das pessoas não vai usar, mas é bacana a gente mostrar como dá pra fazer, pelo menos na Feltec, que é uma entrada totalmente configurável, que nós vamos ter que configurar do zero, tá? Que é uma coisa complicada, entre aspas, ou seja, sai um pouco do padrão, que é o nível de combustível. Porque eu não tô usando o painel mais original do Fusca. Sim, tu tá usando como? Tu tá usando uma boia ou tu tá usando relé? Uma boia. Não, Uma relé, boia. O relé não... Não, mas eu quero dizer, a boia com... A boia é normal, original nível. do Fusca. Nós vamos fazer a boia original do Fusca, marcar na Feltec. E a última coisa que é um pouquinho mais diferente assim de fazer é que a gente vai fazer o velocímetro do Fusca, porque eu não tenho mais, né? Tem só painel que eu expliquei antes. O velocímetro funciona por aqui também, pela Feltec. E aí a gente comprou um conversor, que eu vou te mostrar. Mas a gente comprou um conversorzinho que tu liga o cabo do Fusca no conversor e ele transforma para o sinal elétrico.
E é só ligar no Feltec e configurar e sair funcionando. Que o coisa da velocidade, ele é um cabo que vem da caixa. Ele vem da roda no Fusca. Da roda? No Fusca da roda. Muitos carros vêm da caixa, mas nesse caso é da roda. Da veraneira na caixa. Sim. E esse conversor, vocês podem usar um carro normal também. Bem tranquilo, assim, né? E aí vira um potenciômetro que daí aumenta. Não é um potenciômetro, cara. Potenciômetro você vai aumentar e baixar o volume num troço ou outras aplicações. Tá. Não é um potenciômetro. Tá. Ele gira... Tu entendeu? Mas tá. Tá? Tá. Então tu entendeu. Temos entradas, temos as saídas. Tudo isso é configurável no caso da Feltec e de outras deve ser também. A questão agora é a seguinte. Como é que a Feltec faz tudo isso funcionar junto? Aqui entram 2 cabos, cara, que tem que ser muito... A gente vai cuidar muito, vocês vão ver muito isso, desde já eu vou dizer. Tem o fio da rotação. Ele tem que pegar a rotação do motor. Sim. Tá? Pra ele, né, saber o motor está girando a tanto, ele vai injetar na hora certa e tudo. Então percebe que esse é o fio mais complicado, que nós mais temos que cuidar a ligação dele. Porque ele é a alma de tudo. Né? Ele tem esse. E no caso aqui, como nós vamos usar a injeção sequencial, ele tem um segundo cabo quase com a mesma função, porque ele vai contar a RPM do comando de válvulas. Tá? Ah, tá. Por quê? É uma coisa que é um pouquinho difícil de entender. Eu juro que eu vou tentar explicar melhor, não é possível, tu me pergunta se eu entender. O virabrequim dá 2 voltas para uma volta do comando. Porque ele é um motor 4 tempos. Uma vez o pistão está em cima comprimindo, ele desce, ele sobe tudo de novo na segunda volta, só que ele está em outro ciclo, ele está só jogando os gases de escapamento fora. Sim. Então o que acontece? Se você quiser fazer sequencial, a injeção não sabe se esse cilindro está no compressão ou no escape. Por isso que as injeções mais comuns, que não são sequenciais, injetam 2 vezes, que eu te falei. Sim. É por causa disso. Porque fica mais barato. Na verdade porque fica muito mais barato. Porque você não precisa 2 leitores de rotação independentes. Que nem nós vamos os ligar aqui porque é melhor. E na FTQ 450 tem. Na 450 em diante tem. Tem leitores independentes. Sim, porque ela é sequencial. Sabe? Eu não me lembro do Mega Squirt, mas tem outras que são também. Mas a diferença entre ser e não ser sequencial sempre vai ter uma segunda tomada de rotação. Porque ela precisa ter uma referência lá do comando de válvulas para saber, o cilindro 1 está comprimindo, ele não está no escape, na exaustão. E para ele saber isso, só o comando de válvulas. Sim. Então não tem jeito. Sim, que daí ele calcula ali mesmo para saber. O primeiro está aqui, o terceiro está ali. Isso aí. E aí, na verdade, até na Feltec tem uma função lá que na verdade ele só serve no começo, quando tu está batendo arranque. Porque daí ele sabe que volta ele tá ali, beleza, tá nessa volta. Sim, que eles fazem uma campo eletromagnético. Isso aí. Acho que o básico tá coberto. A gente vai começar a fazer elétrica e já fazendo na prática. Maravilha. Tá? Pra não ficar chato. Faz clá, 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 e ela assim, faz clá, 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 faz clá, 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 clá.